E nós vamos ler os versos de 6 a 12. Abra sua Bíblia. 1 João 5, versos de 6 a 12. Essa porção que tem o título aí de O Tríplice Testemunho sobre Cristo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor para com cada um de nós. Aqui nós estamos nesta hora como servos do Senhor, como filhos amados de um Pai que nos ama com amor eterno. Tu sabes das nossas necessidades, ó Pai, das nossas carências. E a nossa maior necessidade é necessidade do próprio Senhor nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor que abra a nossa mente e os nossos corações, para que possamos compreender e receber a Tua palavra. Esta é a palavra viva do Deus vivo. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. É a oração que nós fazemos, no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu sei que essa pequena porção que nós lemos, ela não é uma porção de fácil entendimento. Eu sei que você já deve ter lido algumas vezes estas palavras, já deve ter se debruçado sobre as palavras que se encontram aqui, das verdades que são expostas aqui, e você ficou sem ter uma compreensão exata do que elas representam. Para que tudo que foi dito aqui nesta porção possa ser perfeitamente compreendido por nós, antes de qualquer coisa, nós precisamos nos lembrar ou guardar na nossa mente e no nosso coração o foco do apóstolo ao escrever o que ele escreveu. É entender qual o seu objetivo. Depois que você compreende perfeitamente qual o objetivo do apóstolo João a proferir estas palavras, a escrever o que ele escreveu, então, depois de ter o entendimento claro do propósito do apóstolo ao escrever o que escreveu, é que você pode então ter uma compreensão do que de fato ele disse aqui. João, ele escreve
esta carta para oferecer aos seus irmãos na fé algumas coisas que são muito importantes para a nossa caminhada como povo de Deus. Não só para aqueles que foram os leitores originais da carta, que receberam naqueles dias esta carta, mas para nós também, que já estamos distante há mais de 2000 anos daqueles que receberam originalmente a carta. A primeira coisa é que João tinha como objetivo oferecer segurança da salvação àqueles que estariam lendo as suas palavras. Aqueles seus irmãos na fé estavam precisando, de fato, ter uma segurança de viverem tranquilos, certos daquilo que aconteceu nas suas vidas. Eles precisavam ter certeza da salvação. Todo crente em Cristo Jesus e que tem a Bíblia com a sua única regra de fé e prática, e que crê nas palavras do Senhor, ele descansa, ele tem o seu coração tranquilizado com uma certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, a despeito de quem você seja. Mas se a sua vida está nas mãos do Senhor, então o seu coração descansa nessa certeza, e é por conta desta certeza que você nutre uma expectativa muito grande acerca do retorno ou da volta de Jesus. Então João escreve inicialmente para oferecer aos seus leitores essa segurança da salvação. Um outro motivo é que ele escreve para prepará-los ao combate da fé, para que eles pudessem combater aos falsos ensinos, aos falsos mestres que haviam se levantado naqueles dias. Então vejam, nós estamos falando aqui de algo que aconteceu no século I, irmãos. No século I, o apóstolo João ainda, obviamente, estava vivo quando escreveu esta carta, quando aqueles irmãos na fé receberam esta carta. Nós já distamos dele há mais de 2000 anos. Muito mais falsos ensinos se levantaram ao longo de todos estes anos, e nós convivemos com falsos ensinos, com falsas instruções, com falsos profetas que ocupam púlpitos prometendo aquilo que o Senhor jamais prometeu. Pessoas que procuram de todas as formas adocicar a palavra do Senhor, tentando torná-la mais palatável, mais aceitável, e para que isso venha a acontecer, então extrai da Bíblia aquelas verdades que são verdades que trazem impacto para a nossa vida e que nos colocam aos pés do Senhor, como Ele quer que nós estejamos. Então João escreve também para preparar os seus irmãos para esse combate, para que possam dar respostas da sua fé. É o que nós também nos nossos dias precisamos estar preparados. Os nossos filhos precisam estar preparados. Os nossos jovens, adolescentes, que muitas vezes trazem da escola tarefas que quando você olha diz: epa, o que é isso aqui? Que coisa é essa? Que instrução é essa? E nós precisamos estar preparados para orientar os nossos filhos, para que eles não sejam mal instruídos. João escreve, portanto, não só para oferecer uma segurança da salvação, para prepará-los para um combate também da fé, mas para que eles pudessem viver como pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, demonstrando, em primeiro lugar, obediência aos preceitos divinos, obediência aos mandamentos divinos, obediência à palavra de Deus. Todo homem e mulher de Deus deve ter como foco, como alvo da sua vida, uma vida de obediência à palavra do Senhor. Mas também, ao tempo que isso acontece, pessoas que nutrem
um amor muito grande uns pelos outros, ao ponto de estarem com as suas mãos estendidas para atender às necessidades uns dos outros. Uma igreja solidária, formada por pessoas sensíveis, por pessoas que lutam para promover os seus irmãos, e jamais para difamá-los, e jamais para feri-los, jamais para magoá-los, porque é através da unidade, da nossa unidade, do fato de caminharmos juntos, é que vamos estar testemunhando da nossa fé. Porque se dissermos que amamos a Deus, odiando os nossos irmãos, nós estamos nos fazendo de mentirosos, porque não podemos amar a Deus a quem não vemos, deixando de amar ao nosso próximo que está tão perto de nós. Então vejam que esta carta era uma carta que preparava aqueles irmãos que faziam parte de comunidades cristãs que estavam espalhadas por aquela região da Ásia Menor. Então ele escreve porque o foco, o objetivo dele, como também era o objetivo dos demais apóstolos, era que esses irmãos, eles se fortalecessem na fé. E se fortalecer na fé não significa apenas ter um domínio da sã doutrina, ter um conhecimento notório das verdades eternas, mas precisa ter uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de testemunho cristão, dentro e fora da igreja. Esse era, portanto, o objetivo. A vontade, portanto, de João era que aqueles irmãos pudessem estar firmes na fé. O desejo dele era exatamente esse, que aqueles irmãos pudessem estar firmes na fé. Eu diria, esse é o desejo de todos nós. É o desejo que também nós temos aqui, conselho da igreja, pastores e presbíteros. A nossa alegria é ver que os irmãos estão firmes na fé. É perceber que os irmãos, a despeito de tudo que está acontecendo no mundo, apesar de todas as investidas do maligno, a despeito dos problemas que os irmãos têm encontrado no dia a dia da sua caminhada, mas apesar de tudo isso, são homens e mulheres que se mantêm fiéis ao Senhor. Homens e mulheres que encontram uma razão, a despeito dos seus problemas, de abrirem os seus lábios e louvarem e bendizerem ao Senhor num culto público. Num culto público. Quando muitos se calam, quando muitos estão aí a murmurar, a reclamar, escondidos em um canto qualquer, Deus tem levantado homens e mulheres que, apesar de tudo isso, dizem: Deus está no controle de todas as coisas. O meu sofrimento, a minha luta não está passando desapercebida aos olhos do meu Senhor, porque Ele tem alimentado a minha fé. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu amo ao Senhor, logo a minha vida está nas mãos do Senhor. Esse era o propósito. E esse tem sido o propósito de igrejas, de líderes, de pastores, de homens que ensinam, que pregam a palavra de Deus. É que Deus esteja alimentando as suas ovelhas com a sua palavra, a fim de que elas se mantenham firmes em meio a um vendaval de desinformações. A firmeza da nossa fé, ela, dentre outras coisas, eu diria aos irmãos, e a partir do que nós lemos aqui nestes versos, a firmeza da nossa fé repousa no conhecimento que nós temos de Cristo Jesus. No conhecimento que eu e você venhamos a ter de Jesus Cristo. João estava combatendo, como já falei em outras oportunidades aqui, João estava combatendo tendências filosóficas e teológicas, os docetistas e os gnósticos, que não acreditavam que Jesus era quem ele afirmava ser. E aquilo comprometia grandemente o testemunho da fé cristã. João combate
essas heresias, porque ele entendia que um crente, para estar devidamente preparado, para estar devidamente firme na fé, ele precisava saber quem era o seu Senhor. Lembram do que o apóstolo Paulo disse acerca do Senhor? Ele disse: mas eu sei, quem se lembra do resto? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso. Olha que afirmação. Mas eu sei em quem tenho crido, e foi por causa dessa segurança, dessa firmeza da sua fé em Cristo Jesus, é que Paulo, mesmo preso, mesmo no local insalubre, escondido, acorrentado, sabendo que seria sacrificado, ainda assim, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz mais: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, e não canso de dizer, se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor. Estão passando por provações, se alegrem no Senhor. Estão enfrentando dificuldades, se alegrem no Senhor. Creiam nele, creiam no amor dele, se entreguem verdadeiramente a ele. Então, o desafio nosso aqui é conhecer exatamente esse Cristo. Quem é esse Cristo? Nos versos de 6 a 10, nós chegamos a uma conclusão a ler esses versos. São versos difíceis até, mas chegamos a uma conclusão, é que João está mostrando aos seus discípulos que esse Jesus é uma realidade insofismável. Jesus é uma realidade. Jesus não é um mito. Jesus não é simplesmente algo inventado por aqueles apóstolos, mas ele é uma realidade palpável, real. Sabia exatamente disso. Observem como ele começa o verso de número 6. Observem como ele diz lá: este é aquele que veio. Este é aquele que veio. Que este é esse? Ele vai dizer mais embaixo: este é Jesus Cristo. João vai dizer: olha, gente, esse que eu estou anunciando, este a quem eu sirvo, é aquele que veio. E isso fazia todo sentido para os judeus. Se você observar lá em Lucas do capítulo 7, no verso 19, João Evangelista ele envia um mensageiro a Jesus. Ele envia um mensageiro com uma pergunta. E a pergunta é: vem cá, este é aquele que estava por vir, ou nós esperaremos outro? E ele falava como um judeu que era. Este que está aí, esse que está operando milagres, esse que está realizando prodígios, esse que está proferindo palavras tão bonitas, este aí é aquele que nós estamos aguardando, ou nós temos que aguardar um outro ainda? Isso mostra que eles estavam na expectativa da vinda do Messias. Eles estavam aguardando a chegada dele. E lá em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no verso 17, o texto diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João sabia exatamente o que estava dizendo. E João não estava apenas se referindo ao nascimento literal de Cristo. Ele não estava se referindo simplesmente a isto,
mas também a vinda daquele que trouxe e deveria trazer certos benefícios à humanidade. Então ele não está anunciando ou falando acerca de alguém que de fato veio à vida, que nasceu de uma mulher. Ele está falando de uma promessa que se materializou, de uma palavra que tomou forma, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era apenas uma promessa, e esta promessa está entre nós, e ela tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo. Agora, João vai falar algumas coisas aqui, que às vezes a gente não compreende muito bem, porque ele diz assim, olha, este é aquele que veio, verso 6, observem nas suas Bíblias, ele veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Significa isso, irmãos? Jesus veio em água, por meio de água e sangue. Essa expressão, ela teve interpretações distintas ao longo da história. E alguns homens de Deus, homens sérios, chegaram a dizer que este água e sangue se refere ao sacramento do batismo e a ceia do Senhor. Esta compreensão não foi a melhor. Depois, alguém mais, ou antes dele, como Agostinho de Hipona, disse que isso trata do golpe da lança sofrida por Jesus, que saiu água e sangue. Uma interpretação que está no rumo, mas não foi a melhor ainda. Mas um teólogo, um homem de Deus, um pai da igreja de Cartago, do século II e III, ele viveu nessa época, chamado Tertuliano. Ele chegou a dizer que água e sangue se referem ao batismo e à morte de Jesus. Ao batismo e à morte de Jesus. Então ele veio em água e sangue, porque ali no batismo de Jesus, naquele momento do batismo, então ouve a voz do Pai no céu que diz: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Ali estava uma clara afirmação da parte do Pai de quem era aquele que estava sendo batizado ali. E o batismo era com água, ele veio com água. Ali havia um testemunho da parte do Pai, do próprio Deus, de que ali estava o seu filho. Mas não somente água, mas ele fala de água e sangue também. Exatamente no momento em que o Senhor Jesus foi ferido. Do seu lado, água e sangue. O sangue representa o sacrifício. O sacrifício de Jesus foi o testemunho do amor de Deus. Ali estava o Pai com ele também. Então, o que João está dizendo é que há, de fato, uma evidência clara de que aquele que estava ali, aquele, o nome de quem ele estava falando, é aquele que viera em água e sangue. E ele diz mais: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aqui se refere à terceira pessoa da Trindade, que fica muito clara aqui mais embaixo, no verso 7 e 8, que há até uma polêmica acerca desses dois versos, quando ele diz: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e eles cumprem um único propósito. Está aí uma forma trinitária, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito, testemunhando exatamente aquilo que o próprio João estava declarando acerca de Jesus. O erro dos falsos mestres era exatamente não entender quem era este que estava sendo anunciado por João, que Jesus era esse. Então, a nossa fé, irmãos, ela se torna cada vez mais firme na medida em que nós conhecemos este Jesus,
Ele é uma realidade insofismável. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Logos, a palavra, era o Verbo que encarnou e que está conosco. Mas não somente isso, a firmeza da nossa fé, ela se fundamenta não somente nessa realidade chamada Jesus, mas fala não somente da sua pessoa, mas a nossa firmeza na fé deve estar também atrelada à sua própria obra. E aqui no verso 11, ele vai dizer: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A nossa fé se firma não somente pelo fato de sabermos quem é Jesus, mas é o fato também de termos o entendimento da sua própria obra. Sua obra, ela tem um peso de eternidade, porque o texto está dizendo no verso 11, que este Jesus, que veio água e sangue, ele nos deu vida eterna. Aí você vai dizer assim: bem, mas eu já sei disso. Isso não está fazendo muita diferença, porque eu creio firmemente que Jesus veio para nos dar a vida eterna. Mas será que é isso que tem sido dito nesses dias? Será que por aí não há proliferadores de um evangelho que se distancia das Escrituras, quando faz de Deus e de Jesus Cristo apenas alguém que vai garantir facilidade nesta vida? Alguém que tão somente está preocupado em tornar a nossa vida mais fácil? Alguém que está preocupado tão somente em curar os enfermos? Alguém que está preocupado apenas em fazer com que empresas que estão falindo possam retomar as suas forças? De homens que estão empobrecidos, que venham se tornar homens ricos, com a malfadada teologia da prosperidade? Não é isso que tem se ouvido tantas vezes por aí? Há pessoas que fazem de Jesus um livre pensador. Para muita gente, ele é apenas um bom mestre, ou aquele que serve de um modelo de vida para nós. Eu sigo a Jesus porque eu vejo nele um modelo de vida, um filantropo qualquer da vida. Alguém até que já disse, de forma absurda, de que Jesus foi um marxista, mesmo ele tendo vivido muito antes de Marx, que era um ateu. Há muita gente que não compreende exatamente o ministério de Jesus. E uma pessoa, para estar firme na fé, não precisa apenas saber quem é Ele, o Deus conosco, o Deus encarnado, mas precisa saber da sua obra. Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para entregar a sua vida, para que o nosso escrito de dívida com o Senhor fosse pago, para morrer no nosso lugar, porque nós estávamos perdidos, mergulhados no lamaçal do pecado. E Ele veio para mudar a nossa história, não simplesmente para fazer de nós pessoas mais generosas, pessoas melhores, pessoas mais simpáticas, bons cidadãos. Não é isso. Claro que a mensagem do Evangelho passa por tudo isso, porque aqueles que estão em Cristo se tornam necessariamente boas pessoas. Aqueles que estão em Cristo passam a ter um testemunho completamente diferente. Mas isto é uma consequência daquilo que o Senhor opera na vida daqueles que estão em encontro com o Senhor. Então o que João está mostrando, que nós precisamos de estar firmes na fé, e para isso nós precisamos conhecer melhor o nosso Senhor. Você não pode amar quem você não conhece. Você não tem condição de amar quem não conhece. Você não pode conhecer alguém com quem você não anda com ele, com quem você não abre o seu coração. Você não pode amar aquele a quem você não tem prazer de ouvir a voz, de estar ao lado dele. Nós precisamos conhecer ao nosso Senhor a cada dia mais, saber quem Ele é, conhecer a sua obra
em nosso favor, saber o que Ele fez, o que Ele veio fazer, o que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio entregar a sua vida para que os meus pecados fossem perdoados. Ele veio entregar a sua vida para que eu pudesse ter comunhão com meu Criador. Mas por fim, nós precisamos lembrar que a firmeza da nossa fé está ligada não só ao conhecimento que nós temos da pessoa de Cristo, não somente ao conhecimento da obra de Cristo, mas também ao conhecimento que nós temos que ter do lugar de Cristo nas nossas vidas, e compreender que o seu lugar em nossas vidas define o nosso destino eterno. O lugar em nossas vidas define o nosso destino eterno. O que vai definir o destino de uma pessoa não é o fato dela ter nascido numa família de bem. Não é simplesmente o fato de matricular aquela criança numa boa escola. Não é simplesmente o fato de cercar aquela criança de proteção e carinho. O que vai garantir um destino seguro e eterno para esta pessoa é o lugar em que Jesus Cristo vai habitar no coração dela. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pequeninos, de lançar nos seus corações a semente do Evangelho, porque esse Evangelho que vai brotar, que vai fazer com que ela se apegue cada dia mais a estas verdades e descanse, repouso na certeza de que um dia ela será recebida na glória pelo seu Senhor. Observe no verso 10 que só há 2 tipos de pessoas. João está falando que há somente 2 tipos de pessoas. Vejam o que ele diz no verso 10: aquele que crê no Filho de Deus, isto é, tanto na pessoa quanto na obra, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Vejam que só tem 2 possibilidades aqui. Só 2 tipos de pessoas: aquela que crê e aquela que não crê. Não existe uma pessoa que está no meio, não existe o meio. Ou esta pessoa, ela crê em Jesus, ou ela não crê em Jesus. A Bíblia fala que só existem 2 caminhos: é um caminho largo e um caminho estreito. A Bíblia fala que só existem 2 destinos eternos: o céu e o inferno. Não existem outras possibilidades, não existem outras alternativas. Por isso que nós precisamos nos apegar ao Senhor com mais firmeza. E a firmeza da nossa fé vai estar na razão direta do conhecimento que nós temos de Jesus. Quem Ele é, qual a sua obra e o lugar que Ele ocupa na sua vida. E aí é um exercício que eu e você precisamos fazer a cada dia. Não basta você acreditar que Jesus é quem Ele disse que é. Não basta simplesmente você conhecer a sua obra salvífica e quem sabe discorrer sobre ela com muita propriedade. Se este mesmo a quem você afirma crer, ele ainda não ocupa o centro do teu coração, se ele não está sentado no trono da tua vida, se ele não é o Senhor da tua vida, se ele não é o Senhor da tua vida, consequentemente, também não será o teu Salvador. Por isso nós somos chamados para refletir, irmãos, não somente para compreender essas verdades, mas para refletir sobre a nossa própria história. Você sabe quem é Jesus? Você diz: sim, pastor, eu sei quem é Ele, eu creio que Ele é quem Ele disse, o Filho de Deus, o Emanuel, 100% homem, 100% Deus. Eu creio na obra que Ele realizou na cruz do Calvário.
Agora a terceira pergunta: qual é o lugar que Ele ocupa na tua vida? Saiba que é o lugar que Jesus ocupa na vida de uma pessoa que vai definir o seu destino eterno. E não somente o lugar que Jesus ocupa na vida de um homem define não somente o seu destino eterno, mas a maneira como ela se conduz nesta vida, a maneira com que ela se comporta, a maneira com que ela age e reage. Isso aponta para aquele que está sentado no trono do nosso coração. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos compreender a palavra. Que possamos compreender aqui o cuidado do apóstolo com as ovelhas do Senhor. Que possamos compreender o cuidado desse supremo pastor com as nossas vidas. Porque o desejo do nosso coração é que a nossa fé esteja cada vez mais firmada em Jesus. E que Ele habite e governe as nossas vidas. Amém.